Psicoterapia autógena. Afinal, qual a relação que tem com o espiritismo? A TV Web Luz, com grande satisfação, está recebendo Marcos Sibinelli, que é médico, psicanalista e coaching. Nós perguntamos ao Marcos, o que é realmente psicoterapia autógena? A primeira vez que eu ouvi esse termo, psicoterapia autógena, foi do meu pai, Oswaldo Sibinelli, que criou um instituto chamado Instituto Brasileiro de Psicoterapia Autógena. O meu pai ele era psicólogo e ele acreditava que com pequenos toques, com algum conhecimento, as pessoas poderiam fazer muito por elas próprias. Ele não acreditava muito que em terapias de muito longo prazo, em que as pessoas ficassem com uma certa dependência dos seus terapeutas. Ele queria divulgar esses conhecimentos que ele tinha adquirido de uma forma mais ou menos simples, em que as pessoas pudessem usar para melhorar o seu dia a dia. Mais ou menos seria isso a psicoterapia autógena. Aquela que você, conhecendo poucas coisas, pode contribuir consigo mesmo, com a sua melhoria, com a sua evolução. Grosso modo, poderia-se dizer ensinar a pescar? Exatamente, acho que você pegou bem o ponto. Né? Dentro do que é possível, eu vou dizer para vocês, existem coisas que não é possível você fazer sem um profissional. Né? Mas não é que você vai precisar de um profissional para tudo. Né? Existem muitas coisas que você pode fazer sozinho consigo mesmo. E é mais ou menos nessa linha. Ensinar algo que seja útil para as pessoas no seu dia a dia. Mostrar a elas que elas podem realmente caminhar com as suas próprias pernas. Né? Até porque não existe uma outra forma de caminhar. Né? As pessoas têm que... Você não pode jogar toda a responsabilidade do seu aprendizado, da sua vida e da sua felicidade na mão de uma outra pessoa. Quer dizer, você tem que conhecer, você tem que descobrir e a partir disso tocar a sua vida da melhor maneira possível. Eu acho que evoluir, que é uma coisa que nós todos acreditamos. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para crescer e a psicoterapia autógena, de uma certa forma, vem cumprindo o seu papel. Nós não temos mais naquele instituto, o meu pai desencarnou e os cursos que ele dava nós nunca mais conseguimos reproduzir. Mas o termo seria mais ou menos esse. Mas, Marcos, o telespectador aí fique sabendo, quando nós falamos no pai do Marcos, nós estamos nos referindo a Oswaldo Sibinelli. Sim. Uma pessoa que tem uma atuação de relevo dentro da doutrina espírita. Né? Pode-se até dizer, né, que a criação do Instituto, né, de psicoterapia autógena. Autógena, tem uma dificuldade, que a familiaridade com esse termo. Não é um nome fácil. Mas surgiu da própria necessidade, né? Ele não via, pela dificuldade dos centros espíritas, não ter condições de ir além do que podia oferecer para aquelas pessoas que acorrem a essas entidades? Eu não sei se o caminho foi esse. Uhum. Né? O meu pai tem uma história dentro da doutrina espírita de longa data. A partir de um determinado momento, ele sentiu a necessidade de contribuir de uma outra forma. Ele se formou em psicologia já depois de família constituída, de outros trabalhos que ele executava. E ele montou esse instituto para, como eu disse, partilhar conhecimento com as pessoas, que é uma coisa que o instituto ainda se presta a fazer. Talvez não na psicoterapia autógena, mas partilhar conhecimento é uma vocação do Instituto. E, importante dizer, dentro do Instituto não se toca em religião. Isso era uma determinação do Oswaldo Sibinelli. Apesar de a família inteira ser espírita e as pessoas que normalmente trabalham lá são espíritas, mas nem todas, não pode ser excludente. Não pode ser alguém achando que só espíritas iriam fazer aqueles cursos ou participar do Instituto. Então, via de regra, as pessoas não deixam transparecer que ali é uma casa com vocação espírita, eu diria assim, mas, na verdade, ela atende qualquer pessoa. Né? E não quer que as pessoas se sintam constrangidas de alguma forma em frequentar a casa. Eu não sou espírita, eu posso vir? Claro que pode, sem dúvida.
E qual o motivo que leva as pessoas a frequentar essa instituição? Olha, na verdade as pessoas vão em busca de alguma coisa, né? Hoje, naquele instituto, na época, os cursos eram mais importantes, né? Haviam inscrições para o curso, para 10 cursos, sempre já estavam prontas, quer dizer, já haviam turmas interessadas em adquirir esse conhecimento. Hoje o Instituto ele aplica cromoterapia, reiki, existem alguns cursos lá, às vezes algumas palestras e atendimento psicológico. Então as pessoas procuram provavelmente para sanar alguma dor ou algum incômodo ou alguma questão. Normalmente é esse o que leva, o sofrimento é que leva as pessoas a buscar um instituto. É um instituto sem fins lucrativos, mas os motivos são os mais variados possíveis. E o psicanalista, como avalia esse trabalho? Enfim, que julgamento você faz? Que isso já vem já de longa data, né? A existência do já remonta a longa data. A psicanálise surgiu na minha vida não há tanto tempo assim. Na verdade, não. Eu, na verdade, minha primeira formação foi como médico. Meu desejo de juventude era ser psicólogo. Mas aí, conversando com o meu pai, ele me desaconselhou. Ele falou, você tem oportunidade que eu não tive de estudar, faça medicina e vá ser psiquiatra. Esse era meu desejo. Eu entrei na faculdade de medicina para fazer psiquiatria e no meio do percurso, você sabe como é que são os jovens, mudam de opinião e eu acabei sendo anestesista. Depois eu fui fazer outras atividades além da anestesia, fui ser empresário durante 20 anos e essa fase também chegou ao fim. Aí eu passei a me dedicar à área psi. Psi porque eu tenho uma gama de outras coisas que eu faço. Então a psicanálise hoje é o meu foco de interesse, mas eu pretendo me graduar finalmente em psiquiatria e atuar como psiquiatra. E foi assim que isso entrou na minha vida. Por este caminho, assim como o meu pai, chega um momento na sua vida que você sente a necessidade de trabalhar mais para o outro, em contato com o outro, do que para atender aquelas questões de sobrevivência que todos nós estamos presos nesse momento de seres encarnados, né? Afinal de contas, esse é um mundo material e a gente também tem que cuidar disso. Estamos aqui para viver essa vida neste momento como encarnados. Mas chega um momento que a sua vida fica mais leve, ela fica mais resolvida, os seus compromissos são menores. E aí começa a surgir um desejo de você atuar mais próximo ao ser humano, atuar para fora, né? E isso tem lhe dado seguramente grande satisfação, né? Sem dúvida. A gente não muda completamente de vida, quer dizer, eu nunca deixei de ser médico, embora não atuasse, não deixei de ser empresário, embora esteja me dedicando cada vez menos a isso, e gradativamente eu vou migrando, né, para a psicanálise, que hoje é o meu grande foco de interesse, né? Este e a divulgação da doutrina espírita também, né? Eu participo do movimento espírita, participo de vários programas na Rádio Boa Nova, na TV. Tenho este lado que muito me cativa. Eu aprendo muito com isso. E é exatamente sobre isso, né? Nós falamos aqui, o Marcos é modesto e ele somente agora deu possibilidade de a gente falar. Ele também é divulgador da doutrina espírita. E o divulgador da doutrina espírita, como tem sido a sua atuação? Então, eu comecei a participar de alguns programas na Rádio Boa Nova, e isso é anterior ainda à psicanálise. Tem sido para mim muito bom. Eu tenho a oportunidade de conviver com umas pessoas que têm um conhecimento de vida da doutrina e de todas as coisas que são possíveis, eu diria, né, de várias áreas do conhecimento, que tem sido para mim muito enriquecedor. E eu adoro participar desse tipo de atividade, faço com muito prazer, porque eu aprendo muito. Eu melhoro muito como ser humano participando dos programas que eu participo. Daí também é uma vocação naquela do Instituto, né? Partilhar conhecimento. Isso a gente acha muito importante.
Eu tenho um dos programas que eu participo, que é o Caminhos do Saber, é uma equipe multidisciplinar. Tem filósofo, tem médico, que no caso sou eu, tem psicólogo, tem psicoterapeuta, tem psicopedagogo. E cada um dá a sua visão, empresta o seu conhecimento para um tema que a gente ache que seja interessante naquele momento. Nem sempre tem a ver com a doutrina, às vezes tem a ver com a doutrina, mas cada um dentro da sua profissão tem uma visão diferente daquilo, né? E está dentro da filosofia que nós conversamos no Instituto, que é partilhar conhecimento. Cada um tem a oportunidade, um veículo, que é o rádio, de chegar lá e colocar dentro do seu saber, às vezes muito restrito, às vezes muito amplo, como é o caso da filosofia, você chegar e colocar a tua visão sobre uma determinada coisa e dividir com os ouvintes. Mais ou menos nesta linha. E não tenha dúvida, quem mais aprende somos nós mesmos. Olha, Marcos, eu também aqui a informação de que você atua bastante tempo na área empresarial, até como empresário, né? Sim. Então, uma pergunta para mim que eu tenho como obrigatória, né? Se também nesse mundo, esse ambiente altamente competitivo que fragiliza as pessoas, até que ponto os seus conhecimentos, o médico, o psicanalista, qual contribuição você sente que você tem dado, ou pode dar, ou sente que poderia dar? Em que área você gostaria de saber? Eu trabalhando com esses conhecimentos dentro das empresas, ou usando o conhecimento da empresa e trazendo para as outras áreas, porque as duas coisas são possíveis. As coisas sempre se misturam. Eu vou ser franco com você, há mais de 20 anos eu trabalho nas empresas. Nesses 20 anos, a maior parte do tempo no mercado financeiro. Eu atuo no mercado financeiro, eu opero o mercado financeiro, já tive indústria, e aí você vai dizer, onde você aprendeu tudo isso? Eu aprendi na anestesia. A anestesia que me ensinou a ser um bom empresário. Como? A anestesia te dá foco, você não pode errar. Né? Quando você está com um paciente na mesa e ele está lá sendo operado, você tem que manter o foco. Existe planejamento. Você não pode começar sem estar tudo em ordem. Você tem que ter disciplina. Você não pode faltar um dia num plantão. Quer dizer, muitas das coisas que eu usei do mercado empresarial, eu trouxe do meu treinamento como médico. Bom, muitas das coisas que eu respondo, né, nos programas, ou algumas coisas que eu entendo da vida das pessoas num atendimento de psicanálise ou de coaching, eu tenho como base a cultura que eu tive também trabalhando no mercado, né? Todos os conhecimentos acabam se combinando para formar uma cultura que é só sua. Eu diria que quando a gente fala de cultura, a gente pensa em alguma coisa da sociedade que as pessoas têm. Existe uma cultura que é individual. Claro. Cada um tem um conhecimento, tem uma experiência, e você usa isso no seu dia a dia. É um desperdício você passar a vida ou a tua relação com as pessoas sem usar toda a bagagem que você conseguiu nesta única vida. Porque nem sempre você tem acesso a uma outra bagagem mais profunda, né? Então você, no teu dia a dia, você tem que usar todas as possibilidades. Então, a medicina entra em jogo, o empresário entra em jogo, a doutrina espírita entra no meio da conversa e o conhecimento da psicanálise também. Quer dizer, tudo acaba se combinando e é uma forma de relacionamento, todos combinados. E com relação à doutrina, o que ela contribuiu para, no meio de todas essas atividades Você sabe desenvolvidas? Eu olho a doutrina, a filosofia espírita, como um modo de vida. Eu vivo como espírita. Não sou só eu. Mas eu olho isso com muito cuidado. Pensa bem. Se tem uma coisa que eu me baseio muito, são os fundamentos da doutrina espírita. As pessoas nem sempre têm os fundamentos na cabeça. Quais são os fundamentos da doutrina espírita? Eu não vou lembrar de todos, mas Deus, imortalidade, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados. Deve ter mais alguns fundamentos. Daqui a pouco eu lembro. E como é que funciona isso? Todas as decisões que eu tomo na vida são baseadas nos fundamentos que eu tenho.
Quer dizer, quando eu decido alguma coisa, se eu vou lá ou se eu não vou, né, se eu vou atender determinada pessoa, ou se eu vou ser amigo desse ou daquele, quer dizer, eu me vejo como um ser imortal, que todas as minhas atitudes têm uma causa e essas causas terão algum efeito, embora eu não conheça, mas é mais fácil ver o efeito e depois olhar para trás e ver qual foi a causa. Que sou eu o responsável por aquilo que eu fiz na minha vida. Então, a doutrina espírita está no fundo da minha cultura, determinando que tipo de atitude eu vou ter. Em tudo na vida. E assim eu acho que a maioria das pessoas, inclusive os não espíritas. Eu acho que a doutrina e a cultura espírita faz parte da cultura da sociedade. No fundo, não espíritas, pelo menos algumas coisas já virou popular. Eu acho que mesmo não espíritas acreditam em reencarnação. Quase todos acreditam na imortalidade. Bom, mas isso é básico para você tomar qualquer decisão na sua vida. Quer dizer, alguém que pensa que a vida acaba com a morte, vai agir de acordo com a vida de forma diferente do que aquele que pensa que vai haver uma sobrevivência, do que aquele que pensa que vai reencarnar. É nesse sentido que a doutrina espírita acaba permeando todas as outras coisas, das mais simples até as mais complexas. E você pode dizer até, né? Deveria dizer até que a doutrina espírita, a grande contribuição é para que as pessoas façam melhores escolhas, né? Acredito que sim, né? Ou pelo menos escolhas com mais convicção, né? Esses conceitos que são fundamentos da doutrina espírita que eu falei, causa e efeito. Olha que coisa interessante, tem tudo a ver com psicanálise. Você está no lugar em que você se colocou. Se você olhar para trás, você é fruto das escolhas que você fez há muito tempo. Você vai enxergar em que momento você tomou aquela direção e chegou naquele ponto. Não adianta você querer culpar este ou aquele. Não adianta você reclamar. Foi você que se levou até aquele lugar. Isso é básico. Assumir a responsabilidade da sua vida é uma combinação de causa, efeito e livre-arbítrio. A partir daí você passa a ter uma chance de resolver as coisas. Enquanto você não considerar isto, enquanto você ficar culpando a sociedade, o governo, o seu pai, as pessoas que não contribuíram, vai ser muito difícil você sair de alguma situação desconfortável. É interessante, né? Porque as pessoas, normalmente, hoje, por exemplo, a gente vê uma dificuldade, né? E, é claro que é simplesmente um comentário, né? O nosso tempo já está esgotando. Mas apenas para uma reflexão, né? Se a gente tiver a preocupação de uma análise dos fatos, passar pelo filtro, né, da doutrina espírita, isso dá uma certa tranquilidade para a gente olhar em direção ao futuro, né? Um dos fundamentos que eu esqueci é a evolução. Uhum. Né? E foi disso que você falou agora. Uhum. Eu estou evoluindo. Não vai dar errado. Nunca vai dar errado. O que é muito bom, né? Sem dúvida. E nós aqui podemos dizer que foi muito bom este encontro com Marcos Sibinelli. Para você que nos acompanhou até agora, que nos prestigiou com o carinho da sua audiência, até breve.